Boa tarde, Neila. Tudo bem? Muito prazer. Tudo bem, obrigada, viu? Obrigada pela gentileza de participar aqui da nossa discussão. Andresa está aqui comigo, Andresa Matais, colunista aqui do Portal Metrópolis. Vamos bater um papo sobre isso, então. Nós estávamos aqui falando sobre política, sobre o julgamento, sobre os ministros, mas vale a gente discutir a parte legal, de fato, sobre esse assunto. Estávamos aqui falando sobre o que pode e o que não pode ser divulgado. Hoje, falta essa responsabilização, né? O que a gente deveria esperar de um julgamento desse para que essas redes pudessem, de fato, ser responsabilizadas por aquilo que é publicado? Certo. Muito prazer, viu, Andressa? Bom, o tema é muito polêmico, né? Em pauta aí a constitucionalidade ou não do artigo 19. O artigo 19 ele é um dos pilares do Marco Civil e justamente porque ele estabelece esse equilíbrio saudável entre liberdade e responsabilidade, né? Ele diz que as plataformas só podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros após uma ordem judicial. Isso está de acordo aí com há um nome para isso, né, que é o Estado de Direito. Veja, discurso de ódio, disseminação de fake news, como vocês citaram agora há pouco aí esse desafio do desodorante, se não me engano, isso não é bom para ninguém, né? Ninguém quer esse tipo de propagação, muito pelo contrário. Mas qualquer tipo de censura, ela deve acontecer após aí a análise dos fatos, né? Com provas e o devido processo legal. A gente não pode deixar que isso aconteça por presunções ou pressões políticas travestidas aí de combate à desinformação. Se a gente derrubar esse artigo 19, seria o mesmo que, na prática, transferir para empresas privadas, né, para as big techs, esse poder e dever de decidir o que pode e o que não pode ser dito. E isso é muito perigoso, né? Esse poder transferido para as big techs, até mesmo antes de um controle judicial. Isso seria uma violação direta aí à Constituição Federal, que consagra a nossa liberdade de expressão como um direito fundamental, né? Aí a gente passa, a gente recai naquela velha história: quem vigia os vigilantes, né? Quem vigiaria esses algoritmos e os comitês internos de conformidade, que iriam dizer o que pode e o que não pode ser publicado? É uma situação muito delicada, de fato. Se baseia no que diz respeito à liberdade de expressão. Mas existe hoje, na lei, previsto o que é a liberdade de expressão, qual é o limite disso, porque não tem como ter um julgamento falando sobre liberdade de expressão se não é definido esse limite da liberdade de expressão. Não, perfeito. Por isso que a gente tem o judiciário, né? Para analisar caso a caso e definir com base em fatos, em provas, o devido processo legal, a outra parte podendo se defender, fazer aí a sua legítima defesa e o judiciário decidir se houve excesso por alguma das partes, quem publicou, que repare esse dano. Hoje em dia, a gente já tem aí legislações que podem e devem ser utilizadas nesses casos, como o próprio Marco Civil da Internet, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados, enfim. Esse debate, ele deve acontecer, sem dúvida, mas acredito eu, de uma forma correta dentro do Congresso Nacional, né? De uma forma democrática, ouvindo aí todas as partes, ou tendo aí um diálogo multidisciplinar, ouvindo a parte técnica, ouvindo a parte jurídica e chegar a um consenso, a um equilíbrio, né? Respeitando liberdade de expressão, não cometendo nenhum tipo de censura e responsabilizando as pessoas que disseminam ódio, que disseminam fake news, enfim.
Como eu disse aqui, isso não é bom para ninguém, obviamente, né? E o artigo 19, o fato é que ele não protege os criminosos de forma nenhuma. Ele protege todos nós contra essa tentação aí autoritária de controlar um discurso público. Essa é a grande questão. O que se coloca muito, né, com relação crítico ao artigo 19 é que nem todas as pessoas têm acesso a advogados. Então, pelo artigo 19, para que a plataforma seja obrigada a remover um conteúdo ou seja responsabilizada por aquele conteúdo que ela permitiu, né, permitiu publicar, você precisa contratar um advogado, isso tem custo. Depois tem todo o tempo da justiça, para que a justiça analise esse processo. E aí, quando isso é feito, né, quando isso é concluído, aquele post já ninguém lembra mais, a pessoa já teve, ou já teve uma consequência, como essa que a gente viu do desodorante, ou a pessoa já teve a sua vida devassada ali nas redes sociais. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco com relação a esse ponto, porque é um ponto que eu considero importante, porque nem todo mundo tem acesso à justiça, e esse acesso à justiça, às vezes, é caro e longo, né? Não, perfeito, Andressa. Existe a Defensoria Pública, né, que pode ajudar a população nesses casos, mas como você bem disse, às vezes o processo às vezes não, com certeza e quase sempre o processo é muito moroso, né? A justiça ela não consegue com celeridade, ainda que se peça uma liminar, isso demanda aí alguns dias para que aquele conteúdo seja retirado. É uma situação muito difícil, é difícil de encontrar esse equilíbrio, mas o fato esse assunto, quando a gente fala de redes sociais, de regulamentação, o advento da inteligência artificial, que potencializou tudo isso, isso é palco não só no Brasil, no mundo, né? Então, assim, não seria o caso de tratar esse assunto como se fosse uma pauta urgente para oportunamente agora ser discutido no judiciário. E sim, na casa, que lhe é de direito, o Congresso Nacional, de uma forma democrática. Veja, o Marco Civil da Internet foram aí mais de 5 anos de debates, e ele como o próprio nome diz, é um marco, mas ele é uma referência mundial, uma das melhores legislações com relação à internet. Então, é difícil a gente chegar nesse equilíbrio, né? Mas isso se faz com muito debate. Houve já algumas aí tentativas, infelizmente não foi a contento, mas é muito importante que a gente escute principalmente a parte técnica, porque nós idealizamos o mundo ideal. O mundo ideal seria que tão logo surgisse uma publicação pejorativa, algo nesse sentido, que a gente conseguisse, tivesse meios eficientes para retirar de imediato. Mas a gente tem que pensar num universo que são milhões e milhões de publicações postadas simultaneamente. A inteligência artificial é uma ferramenta, com certeza, ela pode auxiliar isso, sem dúvida. Mas existe até um determinado ponto que pode ser feito de uma maneira técnica. Por isso é tão importante esse debate multidisciplinar num assunto tão sensível quanto regulação de redes sociais. Doutor, para a gente terminar nossa conversa, que eu sei que o senhor também tem um compromisso, eu falei sobre esse caso específico do desodorante, eu vou continuar nele porque hoje, se o pai dessa criança que morreu quiser entrar na justiça, ela vai pedir justiça como? Como que o pai dessa menina vai pedir justiça? Vai pedir justiça pela plataforma, pela pessoa que publicou o conteúdo? Como é que funciona? Hoje em dia, essa responsabilidade não está definida, né? No meu ponto de vista, todos responderiam de uma maneira solidária. O autor do post, a plataforma, enfim. E como você bem colocou, Neila, o que ele iria buscar na justiça? Né? Uma vez que o seu bem mais precioso
que é sua filha, já não está mais aqui entre nós. Então, de fato, é um assunto muito sensível. Eu também sou pai de adolescente, me solidarizo com esse pai. É um assunto muito difícil de ser tratado, mas, repito, nós não podemos tentar, de uma maneira equivocada, suprimir algo que foi feito democraticamente no Congresso Nacional, que foi discutido. Existem outros caminhos e os caminhos corretos para tomar esse tipo de medida, né? Sem dúvida, o Marco Civil ele é de 2014. De lá para cá, as coisas evoluíram. Ele precisa ser atualizado? Precisa, mas de uma maneira correta, ouvindo todas as partes e de uma maneira democrática, sem que isso seja feito de uma maneira precipitada por uma decisão judicial que pode aí não só prejudicar a todos, né, com uma censura velada que vai acontecer. As Big Techs vão, por precaução, censurar qualquer tipo de post que possa dar a entender que seja discurso de ódio, que seja fake news, enfim. E isso é inadmissível. Isso, além do que, existe um risco reputacional muito grande para o nosso país, né? E isso vai aí comprometer não só a parte de tecnologia, né, do avanço tecnológico, principalmente numa era de inteligência artificial, como investimentos, né? Ninguém quer investir num país onde não existe uma segurança jurídica, onde num único processo, numa decisão unilateral, seja aí revogado um princípio fundamental da nossa Constituição. Maravilha. Vamos acompanhando, doutor Alexander Coelho, muito obrigada pela sua participação. A gente segue acompanhando o julgamento aqui. Vamos ver se a gente consegue aí determinar, se o STF dá essa resposta para a gente do que é ou não liberdade de expressão, do que é ou não censura e os caminhos das Big Techs a partir de agora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço para vocês.